De começar. Boa. Vamos lá. Galera, boa noite. Obrigado por todo mundo que está aí. Eu sou Gabriel Lopes. Comecei uma comunidade de vendas aqui de Curitiba, né? Deve ter gente de fora aí também. Mas a gente tem um grupo no WhatsApp que troca ideia, discute alguns temas, faz negócio, divulga vaga, enfim. E a ideia é aprender mesmo, né? Eu estava no meu trabalho, hoje eu trabalho numa aceleradora de startups lá de São Paulo. E a gente também está implementando lá, mas bem cru ainda. E eu, preciso aprender. E aí eu pesquisando, nem conhecia o Bruno, pesquisando no LinkedIn, falei, cara, vamos compartilhar isso com a comunidade. O primeiro link que eu mandei ali no chat é o grupo do WhatsApp, se vocês quiserem entrar ali, fiquem à vontade. E o segundo é da Salesbox, a gente fez umas camisetas de vendas também, se vocês quiserem dar uma olhada. É aquela plataforma que faz pela reserva, então a qualidade bem boa. Tem umas camisetas ali feita de vendedor para vendedor. Agradecer ao Bruno bastante aí pelo tempo, né? Tem que montar tudo, tem que trocar ideia antes, ver se o som tá certo, enfim, gastou um tempinho aí e vai compartilhar o conhecimento dele com a gente. Ô, Gabriel, que isso? Eu acho que a gente sempre fala, inclusive eu e o Breno, sobre essa necessidade de educação, né? O que o RD fez há uns 10 anos atrás foi educar um mercado inteiro, nacionalmente, sobre uma metodologia que ou era pouco conhecida ou era pouco aplicada. E hoje, eu acho que basicamente todo mundo que está aqui deve ter algum braço de inbound. E o mindset para quando você vira essa chave para o ABN é entender que você faz uso dessas metodologias, né, tanto de inbound quanto de outbound, mas aplicado aí de uma forma mais customizada. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado aí pela inscrição, pela conexão e pela troca que a gente vai ter. E estou muito honrado aí de estar nessa posição também de divulgar essa metodologia. Eu vou contar um pouquinho que eu comecei a fazer IBM sem saber que isso era uma metodologia, quando eu comecei a trabalhar lá em 2013. E aí trazer um pouquinho de uns cases práticos aqui para vocês também sobre a construção, né? Todo mundo tem muita dúvida, geralmente, como começar, da onde começar, como começar. E vão perguntando aí, a gente vai mandando no chat. O Gabriel vai me passando aqui as dúvidas no decorrer e a gente vai trocando também na medida do possível. Só para Vocês já explicar, estão vendo a galera, minha tela, né? para a galera o formato, o Bruno vai ter uma apresentação aí 30 minutos, depois a gente abre para pergunta, para trocar ideia mesmo. Eu pedi para ele trazer bastante exemplo prático, né? Porque eu não estava pesquisando, estudando, não vi muito exemplo prático de como isso funciona né? Cara, o que fazer, né? Como fazer. O que é fácil entender, né? Mas eu pedi para o Bruno trazer mais na prática também. Vamos lá. E essa questão, quando o Gabriel trouxe sobre trazer muita coisa prática, eu fiquei me questionando sobre como isso é muito visado sempre que a gente está conversando sobre qualquer assunto, mas como é um pouco delicado, né? Eu estou trazendo aqui para vocês cases práticos, mas quanto mais a gente aplica e mais tem interação realmente com as plays e com os programas de IBM, mais a gente entende que literalmente cada operação tem particularidades muito grandes que podem ser espelhadas, claro, podem ser visualizadas e utilizadas, mas a gente sempre precisa partir de um pressuposto que aqui ninguém é guru de trazer fórmula mágica para vocês. A ideia é justamente ser. Se a gente é consultivo e complexo nas negociações que a gente faz parte, né, dentro dos nossos times de marketing e de vendas, a nossa estratégia ela também precisa ser consultiva. Eu acho que esse é o primeiro caminho aí para a gente construir um ABM que faça bastante sentido. Só para introduzir bem brevemente porque a minha carreira acabou se desenhando dessa forma. Lá em 2013, eu fui contratado como estagiário de marketing na Pollux. A Pollux é uma empresa de tecnologia industrial que recentemente foi adquirida pela Accenture. Na época, nem se posicionava como tecnologia industrial, era uma empresa de automação, então
tinha um mindset muito tradicional, mas sempre foi uma empresa muito voltada para inovação. E o ticket médio da Pollux, por que eu começo por ela, né, para apresentar a minha carreira? Porque as negociações, elas não eram complexas, elas eram muito complexas. Eu comecei a trabalhar no mercado B2B antes mesmo de passar por essa matéria na faculdade. Eu tinha 3 meses de faculdade, estava no primeiro semestre. E aí consegui esse estágio por indicação de um professor. E acabei entendendo o que era B2B antes mesmo de passar por isso. E aí, desde muito cedo, trabalhando com um ticket médio muito alto, negociações de 20 milhões, 10 milhões. E naquela época já se falava um pouco sobre inbound, mas o que trazia retorno para as negociações era um marketing muito relacional, era um marketing muito customizado, era fazer encontros muito focados nas dores de cada um dos key accounts. E depois de um tempo a gente descobriu que isso era uma metodologia. Então, se hoje a gente tem poucos insumos, né? Gabriel falou, não consegui muito case prático. Naquela época, a gente começou a estruturar algumas plays sem trazer esses nomes, sem trazer essas terminologias, mas já fazia tudo muito focado realmente nas contas que a gente queria atacar. Então, esse foi um mindset que foi construído antes de passar por qualquer conteúdo focado em B2B e que faz diferença e fez diferença no decorrer de todos esses anos até chegar na Boi esse ano. Aí no meio do caminho, eu sempre tive vontade de trabalhar com agências, então passei por agência de performance, passei por agência de branding, consegui fazer uns projetos foram bem legais, atendendo Boticário, Bradesco. E aí ainda assim estava muito inconformado, porque acho que é uma coisa geracional, né? Quem trabalha com marketing e vendas acaba tendo essa vontade de mudança e de estar sempre em constantes desafios, né? Isso às vezes até acaba me sabotando às vezes. Mas em 2019 eu fui convidado a fazer parte do time de marketing da Funtrack como gerador de demanda, porque minha experiência lá na Pollux me colocou realmente com uma bagagem para falar sobre vendas para enterprise bem grande, dada a complexidade. E aí sim a gente começou a estruturar o account-based marketing de uma forma muito bem organizada. E aí foi isso que trouxe a minha maturidade suficiente para estar hoje nessa cadeira de especialista na Bowie. E aí trouxe aqui, né, alguns highlights aí, mas além de toda essa questão aí corporativa, eu acabo sendo pai adotivo de pet, que meu namorado tem 2 gatos, e aí a gente está morando junto, então só para passar aí da parte mais profissional e pessoal também, acaba que, além do nosso trabalho, a gente, no meio da pandemia, isso fica muito dividido entre a nossa vida profissional e pessoal. E também no ano passado tirei o certificado da Demand Base aí para aprofundar um pouco mais os meus conhecimentos mais técnicos do que eu vinha aplicando. Como eu falei, essa posição e essa unidade de negócio dentro da Boi é muito recente. Para quem não conhece, ela é uma Martech que trabalha especialmente focada em contas B2B, e tudo realmente é muito consultivo e complexo dentro das nossas operações. Então, quando a gente sobe o nível de CRM de uma operação global, ou então o mecanismo de vendas outbound ou inbound dessas operações, é realmente uma dinâmica que faz com que a gente avance muito no que os nossos clientes fazem, e essa é uma amostragem aí da carteira dos nossos principais clientes. Na verdade, basicamente todos eles, porque hoje uma das questões para a gente conseguir organizar realmente as nossas demandas aí de uma forma consultiva e que faça sentido para essas operações é não ser realmente um açougue de performance aí, uma estrutura que tenha muitos clientes, porque a gente acaba trabalhando part-time mesmo com essas contas e eu costumo dizer que a gente coloca um pouco o crachá e acaba entendendo a operação deles, às vezes, até mais, de uma forma mais complexa do que eles mesmos. A gente avança nesse sentido. E como tem algumas pessoas de vendas aqui, eu imagino que tem uma identificação direta também sobre
como a gente acaba entendendo muito do negócio dos clientes. E aí é muito legal porque aqui na Boe a gente une insights de marketing com dados e a partir disso a gente consegue gerar valor para essas empresas. E aí por isso o posicionamento de Martech, porque é o que nós somos em essência. Vamos lá. Definindo a ABM em uma frase, né? Uma oração complexa aqui. Basicamente, o que a gente faz quando tem um programa de ABM é virar uma chave muito grande que em outras metodologias a gente não tem tanto aplicado, que é trazer o cliente, as dores desse cliente e todas as estruturas que estão voltadas para a realidade dessa conta no centro. Então, por isso que ela é uma estratégia totalmente customer-centric. E o que a gente faz na prática, né? Por isso que eu perguntei ali sobre a maturidade, é que o primeiro mindset é realmente você trazer programas que vão ser part-time de marketing, part-time de vendas, personalizados e focados em contas específicas. É daqui que a gente parte para todas as questões relacionadas do IBM. E aí, uma das dúvidas que geralmente geram dentro dessas operações B2B é que, bom, a tendência macro do mercado é você fazer performance e você fazer inbound, né? E aí tem muito case de sucesso, a gente faz inbound na Boe, porque a nossa essência é fazer geração de demanda B2B, mas tem algumas operações que passam pelo inbound e não tem muito sucesso, porque você tem um ticket médio mais alto ou você tem uma venda muito consultiva. E aí foi por isso que lá em 2013, as minhas demandas como estagiário eram, na época, ligar empresa por empresa. Então, eu ligava para Volkswagen, ligava para BMW, para verificar se o João da Silva ainda era o gerente de manufatura. Hoje a gente tem o Sales Navigator para fazer isso, né? Naquela época não tinha. Mas justamente porque eu costumo dizer que não vai ser, dependendo do seu tipo de negócio, um e-book, um white paper de 5 passos para você fazer o que você faz no seu negócio, que vai converter essa conta aí para você ter um relacional aí de 6, 10, 12 meses, dependendo do teu fluxo de negociação. Então, qual que é a provocação aqui, né? Como é que a gente faz para tracionar essa estratégia e tirar ela, né, desse campo imaginário e trazer ele para a rotina de marketing e vendas e fazer isso de uma forma direcionada? Porque depende do nível de maturidade da operação, o que account, até por vontade própria, às vezes tem, né, aquela listinha. Ah, o meu sonho é converter essa conta aqui. Esse é um cenário. Outro cenário é a gente trazer essa camada de inteligência, marketing e vendas mesmo, virar uma chave realmente de pensar que marketing não vai entregar para vendas um lead que vai converter, por exemplo, por um formulário. A gente vai partir de um pressuposto que essa conta ela já está mapeada, e aí sim a gente vai fazer ações para converter ela e para iniciar esse relacionamento. Então, aqui, queria até trazer aí, se vocês puderem ir respondendo também no chat, se alguém tiver mapeado, acho interessante ter esse dado, qual é a quantidade de pessoas envolvidas em uma negociação dentro das operações que vocês tomam conta. Só para ter uma noção de nível de bench, depende do nível de operação, tem gente que lida aqui com 10, 12, até 14 pessoas envolvidas, né? Tem operações que esse valor é mais singelo, assim, desde o cara que converte até você entrar em contato, e aí se você trabalha com tecnologia, você envolve infra, se você está trabalhando com algum projeto que ele é relacionado à inovação, você tem que subir as cadeiras, então, toda vez que eu trago essa provocação aí para realmente fazer esse questionamento, assim, se você não mapeia ainda quem são os decisores e os influenciadores, quem são os champions da tua operação, que é aquele cara que você sabe que se você começar esse relacionamento outbound, mandar uma mensagem lá no LinkedIn dele e ele, em algum ponto, ele vai ver valor na tua operação, você precisa estar basicamente como rotina dentro tanto do time de marketing quanto do time de vendas.
E aí, o que é interessante, né? Se você tem mapeado quem que é o teu decisor, quem que é o teu influenciador dentro dessa operação, a gente traz aqui uma métrica de IBM que traz os seguintes pontos. Então, se você sai de uma realidade em que você não tem as contas que você quer converter, e você começa a trazer estratégias que sejam direcionadas ou para o segmento de atuação da tua marca, ou da marca que você está prospectando, ou então para o nível de customização para a empresa mesmo. Então, você está falando realmente para aquela conta que você quer converter, você começa a criar esse relacionamento. Então, o primeiro ponto que é interessante a gente trazer sobre essa média realmente de contatos que estão envolvidos na tua negociação é a conversão do lead, é a conversão dessa conta. É você sair de uma zona cinza em que você não tem relacionamento com aquela conta e você começa a mostrar a cara da tua empresa, você começa a ter esse relacionamento com o teu executivo e o decisor lá do outro lado do balcão. Outro fundamento que é muito interessante quando a gente começa a trabalhar com uma play de IBM é o tempo de negociação. Porque uma vez que você tem envolvido dentro das tuas camadas de marketing e dentro dos teus touches de relacionamento, o teu decisor, o influenciador, o tipo de conteúdo que você vai mandar para um, o tipo de conteúdo que você vai mandar para outro tipo de lead, você vai conseguir avançar, dependendo do nível de estratégia que você vai trazer, o teu tempo de negociação. Porque você vai começar a conversar com os decisores, que são os decisores que realmente trazem a canetada, né, que devem estar envolvidos desde o começo, muito antes do que se você tivesse convertido no analista e depois subisse. Então, eu vou explicar mais para frente sobre essa questão das camadas, mas tudo está sempre pautado sobre a negociação ela ser consultiva e ser complexa, tá? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Quer abrir o microfone? Deixa eu ver aqui o que vocês mandaram aqui, ó. 5, 4, entre 3 a 10. Então, ó, isso é muito interessante. Quando você passa por outras áreas, muitas vezes a tua estratégia de aquisição ela está pautada só em algumas dessas personas. E aí, um dos insights que a gente teve, inclusive, com um cliente bem recente da Boi, foi que a gente tinha mapeado quem era a persona que era quem assinava o contrato, né? Quem dava a canetada, né? Quem era o decisor da negociação. Mas antes disso, a gente não estava impactando quem gerava essa demanda. E aí a gente começou a trazer uma estratégia totalmente voltada para gerar a demanda dentro dessa empresa. Vou trazer o exemplo dela mais para frente, para depois a gente conversar com o decisor. Porque se a gente atingisse o decisor, ele não vai ser o cara que vai falar, gente, precisamos trazer aqui um fluxo de assinatura automática. Quem vai trazer essa necessidade é quem está lá na ponta. Então, todos esses insights estudando o seu ICP, estudando a sua persona, você vai construir dentro dessas camadas de negociação e dentro desses níveis de customização também. Vou seguir aqui. Então, como funciona o processo de decisão, né? Eu trouxe aqui o exemplo da Daxo, que é uma das contas que a gente está negociando. E aí, o que é legal de mostrar? Hoje a gente tem processos de decisão que, na maioria das vezes, eles são hierárquicos. Mesmo quando a gente fala sobre uma operação que é uma startup, é uma agência, enfim, a gente está falando sobre subir os níveis entre os influenciadores e os decisores. E quando a gente está falando sobre uma campanha de performance, ou de uma campanha inbound, ou um fluxo de cadência outbound, a gente está falando de campanhas que elas são generalistas. Você não está trazendo um nível de customização. Então, toda vez que a gente fala sobre ABM ser um programa focado em contas nomeadas de forma customizada, o que é essa customização? Ou a gente vai trazer, claro, depois de uma etapa de estudo de persona, de CP, de definição de dores, tudo isso muito bem estruturado nessa camada estratégica, que hoje acaba sendo muito o racional básico de uma operação. Você precisa saber qual que é a jornada de compra do teu cliente, qual que é o nível de dor que você vai atender dele, qual que vai ser a forma como você vai sanar essa dor. Então, eu acho que
Até poderia ter trazido um pouco sobre essa introdução aqui, porque depende do nível de maturidade, de marketing e vendas, não tem isso. E às vezes, como a gente está aqui numa balança, né, entre esses dois times, muitas vezes é vendas, né? São os accounts que vão trazer esses insights. Para quem sabe o marketing conseguir tabelar isso. Mas é um trabalho que ele é feito em conjunto. Então, eu acho que outra virada de chave que é extremamente necessária, independente se você vai fazer um programa de ABM ou não, é entender que se rolar muito ego entre marketing e venda, sobre geração de leads, sobre não estar enxergando o pipe como deveria, ou então não estar convertendo, ou então marketing falar que vendas não ajudam, etc., o nível de frustração que esse MVP de IBM vai ter é bem grande. Porque hoje, como a gente se apropria realmente desse relacional que vai existir entre o account, que vai ser a cara da tua empresa, que vai prospectar a empresa do outro lado, né, que é o seu prospect. Você está trabalhando junto. Isso já existe, eu acho que um pouco em quem tem maturidade de cadência outbound e que tem case de outbound, porque se você estrutura junto com o marketing, se você tem uma cadeira de geração de demanda que está focada em trazer subsídios para vendas, você está trabalhando com marketing. E o marketing do outro lado precisa ser seu melhor amigo. Eu acho que essa é a questão, assim. Não tem como vocês trabalharem separados. E aí, a partir disso, a gente consegue, né, definindo, claro, todos esses scopes que eu falei, trazer esses níveis de customização. Então, quem que é o teu decisor? Aonde que ele está? Esse cara, ele está no LinkedIn? Vai valer a pena você fazer inbound para ele? Você vai acessar ele por quais canais? Os teus vendedores já conhecem esses caras que você está prospectando? Você vai precisar saber quem são eles. Por isso que eu falei que lá em 2013 eu ligava e agora não precisa. Não sei se todo mundo conhece, mas uma das ferramentas que ela é fundamental dentro de um programa de IBM é o Sales Navigator, que é uma tecnologia que o LinkedIn traz e dá acesso realmente para você mapear o teu mercado aí de uma forma mais inteligente, porque você até vai conseguir fazer isso de uma forma orgânica, mas é claro que o LinkedIn quer vender o produto deles, então depois de um tempo você não vai conseguir fazer tantas pesquisas. Então, uma vez estruturado, entendendo quem são as suas personas, vamos definir essas camadas de customização. Vamos trazer uma focada nos decisores, um tipo de comunicação focado no influenciador. E aí, quem sabe, no meio disso tudo, a gente traz uma camada lá em cima focada no segmento. Porque aí você vai conseguir atingir as suas personas em diferentes níveis hierárquicos. E aí isso é muito diferente, claro, quando você tem um processo de decisão por equipe horizontal. Mas a maioria das operações, quando a gente está trabalhando sobre tecnologia, falando sobre venda consultiva, é realmente a dificuldade de ter acesso aos decisores, ou então você está ali no nível dos influenciadores, dos analistas, que acabam não tendo tanta influência realmente nessa negociação. E a ideia é conversar com quem decide desde o começo. Esse é um outro mindset muito importante. Então, qual que é a diferença básica, assim, bem visual? Se inbound a gente está trabalhando com um funil que ele começa atraindo a base e ele termina convertendo esse lead, no IBM a gente traz, a partir da seleção dessas contas, da identificação desses contatos, nutrições em camadas diferentes. Eu vou trazer um pouco dessa terminologia para vocês. E aí, a partir disso, a gente trabalha em conversões. Então, basicamente, quando a gente traz quem são essas contas nomeadas, a gente já sabe a possibilidade de quem vai converter. E a ideia é realmente trazer para os próximos meses, né, se o seu MVP ele ter uma rampagem interessante, uma cadência, e a partir dessa cadência você traz uma recorrência. Então, se a sua primeira play, que é como a gente chama essa estratégia, ela é focada em converter 30 contas, a tua próxima play também vai ter 30. Depois dessas 30, mais 30. A partir disso, a gente vai conseguir trazer insights sobre quantas contas realmente são necessárias prospectar, quantas delas a gente converte, em quanto tempo, e aí tudo isso baseado em dado vai trazer um pouco do retorno esperado. Uma das grandes questões que sempre são levantadas é, tá, e qual que é a taxa de conversão, né? Eu garanto que tem muita gente se perguntando sobre isso também. Existe um bench máximo, né? Então, o Demand Base traz um pouco dessa
essa terminação realmente de conversão e de taxa de conversão. Tem outras literaturas que também trazem. Cada operação realmente tem uma taxa de conversão diferente, mas hoje quando a gente fala sobre um programa que varia aí entre 100 e 120 contas, a gente começa a trabalhar com uma porcentagem de oportunidades convertidas entre 5 e 7%. Por quê? Porque aqui a gente está falando de negociações que podem demorar 6 meses, 10 meses. Então, eu acho que outra virada de chave que é muito importante para você implementar o ABM é justamente trazer essa complexidade das contas que geralmente a gente está falando de enterprise ou então acima de enterprise, que realmente são muito difíceis de acessar, tem uma quantidade de funcionários muito grandes e que realmente vale a pena você investir aí esse nível de customização diferente. Porque do contrário, vamos no inbound aqui, bem feito, realmente com performance. Traz realmente seus vendedores, né, os closers, para ter algum tipo de interação com uma cadência outbound. Então, realmente precisa ser uma abordagem focada em contas que a operação ela precisa estressar tempo para valer a pena. Senão, a gente tem realmente todas as outras alternativas que tangem também o ABM para serem feitas. O Fred ele perguntou no chat se é 5 a 7% das mapeadas ou das contatadas. Das empresas que você consegue conversar. A partir do momento que você sai dessa zona de consciência e inicia a negociação. Por isso que existe essa virada de chave entre a gente vai trazer uma métrica aqui de SQL, MQL, depende de como você desenhar essa função. Eu entendo que a gente está falando sobre uma conta. E aí o esforço de marketing e vendas vai estar focado em converter essa conta, de iniciar o relacionamento com ela. Então, por isso que é a partir dessa zona cinza que eu falei que às vezes a empresa está no estado zero de consciência e aí começa esse relacionamento. E aí como é que faz, né? O que é interessante de pontuar é que hoje eu não acredito a gente fazer ABM sem ter camadas de outras ações que passam, quando a gente está falando por venda, obviamente, spin selling, challenger selling, e aí quando a gente traz isso para marketing e vendas, outbound, porque se você não tem relacionamento com essa conta, você vai ter que conectar esse cliente, e você já faz isso. A diferença é que agora você vai fazer de uma forma muito mais customizada. Apoiando isso a uma camada de performance que vai trazer a tua consciência. E depois disso, se você tiver um braço de inbound estruturado e você começou a negociar com essa conta, você vai estar ali enviando conteúdo que faz sentido para ela, vai trazer eventos de relacionamento, vai trazer uma news focada em dores que essa pessoa apresentou para você lá na tua reunião de diagnóstico. Então, tudo parte realmente de um esforço que faça sentido para a conta. E aí, por isso que eu trago esse slide aqui de onde entra cada estratégia, porque quando você fala sobre a ABM, parece que é uma coisa totalmente inédita, assim, meu Deus, como é que eu começo isso? Traz os teus insights sobre o que você já faz em vendas para a mesa, junto com marketing. Observa essa cadência, quantos touches ela tem, você está desistindo em qual contato? Como é que é o primeiro contato? Você está começando por e-mail? Você está tentando conectar esse cara pelo LinkedIn? Você está esperando que ele venha através só do inbound? Se é que uma das maiores contas que você tem mapeado converta através desse fluxo de nutrição. Então, todos esses insights fazem com que a gente comece a criar essa atmosfera do que é o ABM. E aí é interessante trazer uma camada de performance, porque hoje a gente tem alguns limitantes realmente das plataformas de anúncio, né? Então, Google, Facebook, quanto ao nível de segmentação que você consegue trazer para essa conta. Então, quantidade realmente é uma questão muito particular quando a gente está falando sobre performance, porque realmente as suas plays de ABM, elas vão performar de uma forma muito melhor se você tiver uma quantidade muito grande de empresas. E aí, dentro dessa quantidade de empresas, muitos contatos mapeados.
Porque tanto o Google quanto o Facebook trazem várias questões sobre os contatos mapeados, e aí por isso que hoje a gente costuma adotar numa etapa de consciência o LinkedIn. Não sei se alguém já utiliza o LinkedIn como performance. Dentro do marketing tem uma máxima de que o LinkedIn ele é uma ferramenta que traz muita qualidade, mas ele é mais caro, realmente, acaba sendo mais caro. Mas quando a gente está falando sobre o retorno que essa conta vai trazer para a tua operação, né, qual vai ser o CAC dessa negociação, a gente está falando sobre a possibilidade de ser o Big Fish, sobre ser a maior conta que você vai converter nesse quarter, por exemplo. E aí essa etapa de consciência é realmente para tirar a tua conta de uma zona cinza e trazer ela para jogo. E aí aqui você vai poder incorporar os seus insights de account, né, tudo que você já faz de mandar mensagem, conectar e avaliar isso através do LinkedIn. E aí é que a gente traz ainda, obviamente, o Google Ads e o Facebook, porque uma vez você mapeando e tendo a consciência dessa conta e populando realmente landing page, website, enfim, diferentes locais para você conversar com essas contas, é muito interessante que você cerque realmente essas contas em diferentes frentes. Então, se num cenário ideal você conseguir fazer o retarget e educar o teu lead através de outros canais, tendo investimento em mídia, é muito legal. Porque pode ser que você avance, por exemplo, dentro do teu inbound, não com a segmentação exata dessas contas que você está prospectando, mas você não vai abandonar as outras estratégias. Um dos questionamentos que o Gabriel trouxe também quando a gente estava conversando era sobre, beleza, Bruno, vamos fazer a BM, eu vou voltar todo o meu time de marketing e de vendas, vou colocar BDR, SDR, os accounts, todos focados em ABM. Aí eu fiquei pensando, né? Eu não tinha respondido essa pergunta ainda para ele. Mas isso é impossível. Primeiro que o teu pipe ele vai ficar totalmente vazio, então para a operação isso não é nada saudável. O que eu recomendo realmente, se, né, como muita gente respondeu aqui, está com vontade de começar a trabalhar com IBM, a primeira alternativa é que se você tem realmente uma operação consultiva aí bem complexa, pode conversar com a Boi para a gente ter esse braço. E segundo, se é uma operação que ela está interna, forma um squad, traz algumas cadeiras que vão trabalhar part-time dentro dessa operação, porque ela precisa ser mais uma frente de aquisição. Ela não vai ser no início, nesse quarter que a gente está vigente, por exemplo, desse MVP, a tua força de conversão. Porque você primeiro vai precisar passar um tempo trazendo a estratégia para jogo. Segundo, esse relacional, ele não começa de uma oportunidade do dia para a noite. A gente está falando aqui de uma negociação que ela é consultiva. Então, você vai ter que ter um tempo realmente para, primeiro, conversar com a tua conta, entrar lá dentro, desenhar esse escopo. Então, hoje, eu vejo que, para marketing, as camadas de aquisição, elas trabalham em conjunto, e é isso que é mais difícil da gente trabalhar com algumas operações que elas estão passando por transformação digital, e aí tem muita gente que tem uma mentalidade ainda de que o marketing é responsável por gerar o lead, e depois que gerar o lead é uma dor de vendas. Em alguns casos eu até entendo que é assim que funciona realmente culturalmente, né? Mas a partir do momento que a gente está falando de um esforço que ele é totalmente relacional, de novo, o marketing e vendas, para mim, trabalham juntos. A gente está falando de uma dupla de estratégia e criação que ela é formada exatamente assim. Se a gente incorpora aqui BI junto, melhor ainda. Mas é impossível você fazer sozinho uma estratégia que envolve um nível de customização maior, envolve nem sempre mais mão de obra meu Deus, Bruno, eu vou precisar então fazer 20 fluxos de nutrição. Depende a complexidade do que você está querendo trazer para esse MVP e para esse fluxo de nutrição, pode ser. Mas você partir de 0 para 20
também é um pouco impossível. Então, é sempre bom a gente colocar esses apontamentos assim sobre vai tudo precisar ser customizado, eu vou precisar fazer tudo do zero. Não. Entende como é que tá realmente esses materiais do inbound, entende como é que tá a tua cadência outbound, como é que tá a abordagem, revisita os processos atuais e vai entendendo que é totalmente aprendizado. Do momento que você começa a fazer a BM até os próximos 6 meses, sempre vai ser uma construção contínua. E aí, como é que é essa construção na prática? A gente traz dentro do esquema mesmo, dentro do programa, né? O que é como é formada uma estratégia de IBM na prática? Tem outras literaturas que trazem terminologias de programático, light. Eu costumo trazer para os nossos clientes essas 3 camadas. Vocês vão observar que uma delas é o que a maioria das empresas já faz em inbound e outbound. Hoje, quando a gente fala sobre para muitos, a gente está falando da tua empresa para o mercado. Então, a gente está falando, por exemplo, da Dealer Sites para o mercado de concessionárias. Aberto. Quantas concessionárias tem no Brasil? São muitas, né? Quando a gente está falando sobre para poucos, a gente está falando sobre a Dealer Sites para concessionárias específicas. Então, para um grupo de concessionárias. Quando a gente está falando de para a gente está trazendo realmente um nível de customização para cada uma dessas concessionárias de uma forma muito focada. Então, a gente está falando do pessoal da Barigui, né, que é uma concessionária que tem aqui em Curitiba, do Grupo Barigui. E aí é entender quem são essas pessoas dentro do Grupo Barigui, o que a gente vai fazer para converter elas. Então, de acordo com o nível de customização de cada uma dessas camadas, você tem também um nível de customização e um nível que você vai estressar para entender a operação dessa conta maior. E aí, quando você sai dessa etapa de pré-play, que é toda essa estratégia que eu estou falando de desenhar ECP, se você não tem, desenhar um framework de ações. Então, para realmente ali, cria um workshop de 2 horas, essas pessoas que estão envolvidas ali no seu squad de MVP de IBM, e estressa tempo realmente mapeando quem são as suas personas, do que elas vivem, o que elas consomem na internet, o que a gente tem de material pronto já, e bora, vai fazer realmente, assim, muita diferença isso no decorrer da Play, e vai ser uma tabela gigante, mas é a partir disso que a gente vai conseguir mapear um pouco melhor o comportamento, e sempre com essa mentalidade de teste. Eu acho que essa é a maior diferença entre provocar uma metodologia que ela traz uma fórmula de sucesso e realmente trazer aqui algo que é um aprendizado contínuo, né? E aí, quando você sai dessa etapa de planejamento, adequação de tom de voz, dependendo da operação, você não tem alguns materiais, você vai precisar realmente criar. Então, partir do zero para o mínimo. Eu acho que essa é a mentalidade, principalmente. E muito pensando que o papel de vendas, eu vou falar disso mais para frente também, é ser o catalisador de estar com a interface do cliente e de trazer o que muitas vezes está na cabeça, né? Quando a gente está falando de executivos que são mais antigos, os caras eles levavam a carteira para todas as empresas de software, né? Principalmente quando a gente está falando de tecnologia. O que eles faziam basicamente é tirar o relacionamento deles de uma empresa e levar para outra. O que a gente faz com o IBM é começar esse relacional ou estreitar ele, entender qual que é a realidade, e aí a Sales Play, que é o que a gente já faz em inbound, que já é o que a gente já faz em outbound, é trazer os enxovais de estratégia. Webinar, e-mail customizado, hub de conteúdo, evento relacional, apresentação, trazer experiência para essas ações, enfim. A criatividade ela faz muito parte da realidade de quem está aplicando a IBM, porque, como eu falei lá no começo, você não tem uma fórmula pronta, você vai entender qual que é a tua realidade. Aqui eu estou trazendo alguns cases, trazendo alguns exemplos, mas partindo desses estudos que a gente fez. Não partindo de uma fórmula pronta que eu sei que fazer uma landing page focada no meu cliente vai converter.
A gente sempre está testando no final das contas. E aí, nesse sentido, quais são os pilares estratégicos, né? Primeiro, a gente passa por uma etapa de inteligência de fluxos. Então, como eu falei, é realmente testar, é trazer isso para jogo como MVP e pensar realmente nessa mentalidade data-driven de teste. Então, no primeiro mês você não vai ter dado nenhum. No segundo mês, você conseguiu conversar com algumas contas. Quais são os aprendizados de conversa com essa conta? Então, realmente é uma evolução gradual de todos os touches. A partir desses touches, é realmente trazer valor para eles. Então, o Ben te trouxe aqui o primeiro touch de contato outbound precisa ser e-mail, e eu preciso trazer 7 touches, a partir de 7 touches. Será que a tua persona ela vai responder o teu e-mail? Está funcionando isso? Não dá para partir de uma fórmula pronta. Então, revisitar esses touches e trazer realmente contatos que façam sentido. Às vezes você vai trazer uma mídia aqui que nem está mapeada. Enviar uma mala direta, né? A gente tá falando de uma realidade pandêmica ainda, então causar uma ação de experiência realmente conversando com 5 das suas contas, porque você mapeou que elas gostam muito de um executivo. Por que você não traz esse executivo para um talk e convida os seus clientes-alvo? Então, é sobre isso, assim, é sobre trazer essa abordagem multicanal, né, com a personalização dos argumentos, a personalização visual, então trazer as cores dessas marcas de forma prática, você não ter um discurso geral, é você ter pré-mapeado qual que vai ser o teu argumento. Isso é muito base, né, do spin. Você ter realmente mapeado ali junto com marketing e vendas. Qual que é o teu argumento quando você está falando com o decisor? O que você vai conversar com o influenciador? Esse cara, ele gosta de futebol, o que ele está falando no LinkedIn dele? Então, realmente trazer essa abordagem customizada para você falar uma linguagem muito mais próxima do teu cliente quando você for prospectar ele. E aí, obviamente, né, 100% de otimização e 100% de erro e aprendizado. Então, acho muito difícil a gente falar de novo de algumas métricas prontas, porque a gente está falando de uma metodologia que começou a ser ranqueada no Google Trends a partir de 2013. Só em 2004 que a Itzman criou essa nomenclatura, né, de account-based marketing. Então, a gente está falando realmente de uma estrutura comportamental. Eu acho que a mudança ela é muito mais cultural sobre como você trabalha a tua operação de marketing com vendas do que uma metodologia que é nova. Porque tudo que eu falei para vocês até agora é otimizar o que já é feito e reutilizar de outras formas. Então, não tem uma roda que ela é reinventada. O que é diferente mesmo é o nível de customização. Mas o restante, gente, é realmente trabalhar com os insumos, com o deck de ferramentas que vocês já têm. Eu até posso compartilhar depois, eu não trouxe aqui, mas a rotina também de trabalhar com o ABM é ter muita ferramenta, né? Ferramenta de mapeamento, ferramenta de otimização de landing page. Quando você está falando sobre vendas, como é que você vai gravar? Você vai gravar alguns vídeos específicos para esses caras. Se você trabalhar com vídeo, como é que você tagueia eles? Nossa, quando a gente sobe o nível, né, para as ferramentas de encontrar e-mail, quem que são as personas, passar realmente um pente fino, quando está falando sobre outbound, em 2, 3, 4 ferramentas para descobrir o e-mail certo. Então, tudo isso acaba fazendo parte da rotina de quem trabalha com ABM, e ela é uma passagem de bastão contínua entre o escopo de marketing e o escopo de vendas. Aqui, como é dividido, então, isso que eu trouxe, né, sobre dividir CP e persona, então, como é que você vai descobrir quem são essas contas, né? Primeiro, você pode ter alguma lista, realmente aquela lista assim que se level trouxe, a gente entende que nós já estamos com as maiores varejistas aqui dentro, quem são as outras que a gente pode converter também, tudo parte do fit cultural que essas empresas, que essas contas têm, que é um aprendizado que ele é contínuo, então você não vai partir do ABM para nada. Você vai partir realmente de algum aprendizado. Então, você vai revisitar quem são as suas personas, vai formular o seu ICP se você não tiver, e aí, a partir disso, seleciona a conta,
divide ela em grupos, né? Então, os tiers, começa a mapear quem são esses contatos, e aí, a partir disso, você vai entendendo o comportamento e vai tirando insights dessas contas. Na prática, o esforço de marketing e vendas. O que marketing faz? Roda as plays, validando todos os touches com vendas, ajuda exatamente nessa etapa de relacional. Então, o que a gente faz? Muitos vendedores fazem no freestyle, a gente começa a trazer uma cadência, começa a trazer realmente uma camada de, opa, vamos parar para pensar qual que vai ser a linguagem, qual que vai ser a abordagem, como é que a gente vai conversar juntos. E aí, desdobra, né, e cobra também esses conteúdos que vão ajudar vendas. Então, é trazer esses conteúdos chaves de... Olha só, vi esse texto aqui, me lembrou um pouco do que a gente tinha conversado no passado. Então, que legal que a tua empresa ela realmente está focando em projetos de transformação digital. Enfim, nuvem de insights aqui para trazer juntos. E aí, vendas tem o trabalho de validar essas plays com marketing, ajudar 100% em elencar quais são essas dores, quais seriam os conteúdos, ajudar a assinar o blog, por exemplo. Por que não trazer o executivo para assinar todos os textos do teu blog e aí ele compartilhar semanalmente? Cria um social selling ali para já criar credibilidade para esse executivo. Quem vai conectar os contatos mapeados não vai ser a empresa, vai ser alguém, vai ser você que está lá prospectando essa conta. E aí passar, obviamente, o status de abordagem dessa lista para marketing. De uma forma bem macro aqui, tá, gente? Acho que gera muita dúvida, né? Quem fica com o quê? E aí eu quis trazer isso aqui só para a gente esclarecer também essas questões. Trazer um account score para você descobrir como é que está o relacionamento em cada uma dessas contas, isso é muito legal. Então, você entendeu os status, né, de consciência, de e-mail, aqui embaixo, né, o perfil aqui dos decisores, é um cara que está participando de um podcast, pô, se eu tenho um podcast, eu vou chamar ele, eu já vou começar o meu relacionamento a partir disso. Então, realmente, é trazer um nível de profundidade maior para cada uma dessas contas. Pensar em sessões exclusivas para cada uma delas, firmar esse relacionamento com contatos estratégicos, trazer ações de experiência. Então, isso tudo você traz numa camada que envolve marketing e vendas, que não está passando muitas vezes por performance, por exemplo. É realmente um conteúdo que ele é orgânico, que você vai conseguir combinar entre os seus executivos, mas que se você conseguir trazer uma camada de inteligência, é muito bom, que é o que eu vou trazer aqui nesses exemplos práticos. Alguma dúvida até aqui? Tem algumas no chat ali, mas vamos para os exemplos, cara. Depois a gente vai para as perguntas ali. Boa. Então, aqui só para exemplificar para vocês, erros e acertos, inclusive. Esse enxoval aqui que eu trouxe, lá da Funtrack, foi o primeiro enxoval que a gente fez para tentar converter o pessoal do mercado de seguros. E aí, por uma questão técnica de Google e Facebook, a gente teve uma frustração muito grande nessa campanha, porque hoje uma das questões técnicas para você rodar uma campanha customizada, que é essa questão da quantidade que eu falei para vocês. E aí a gente realmente não sabia, né, dessa... Na verdade, faltou aqui uma maturidade técnica de mídia para entender, mas a gente criou um enxoval para cada uma das marcas e a ideia era converter elas através do Facebook e do Google. A gente não conseguiu fazer isso, porque você precisa ter listas muito grandes para a ferramenta conseguir bater o que você pegou de informação versus o banco de dados do Google e do Facebook. Agora, no LinkedIn, se você tem uma empresa que tem uma quantidade de funcionários muito grande cadastrados na company page, você consegue trazer um nível de segmentação maior. Aí a gente começa a falar sobre aquele marketing, aquela estratégia que ela é um para um ou um para poucos, de uma forma mais elaborada. Que é você trazer também campanhas focadas, né, com a marca de quem você está prospectando, no enxoval, no ad, na landing page. Quando o executivo ele vai abordar essa empresa, ela já fala: olha esse material aqui que eu criei para você, sabe? Então, tudo isso parte desse nível de customização.
E aí, de novo, a criatividade, né? Nesse exemplo aqui, essa era a minha dupla lá na Funitrack. Como eu falei, eu e o Victor, a gente construiu esse case de IBM juntos, eu na cadeira de marketing e ele na cadeira de vendas. Quando a gente precisava criar algum material, quem fazia o vídeo, quem falava no vídeo era o Victor. Porque o Victor que ia ter o relacionamento, que teve o relacionamento com essas contas. Então a gente firmava esse relacionamento desde o touch zero até a passagem de proposta. Todo mundo conhecia dentro dessas contas o Victor porque ele era o ponto focal. E era o Victor da Funitrack. E aí essa ação aqui, ela foi uma ação de e-mail que a gente fez para os decisores. Então, a gente começou com essa ação aqui, né, das landing pages, e partiu para uma ação de e-mail, que a gente gravou um vídeo para cada um dos decisores, e essa plaquinha, ela ia no lugar do Oi, tudo bem. Então, ao invés de a gente utilizar a automação, a gente utilizou um e-mail customizado, a gente escreveu um e-mail para cada um dos decisores e gravou um vídeo para cada um deles. Essa ação foi muito legal, porque a gente conseguiu, na época, reengajar o pessoal de dessas corretoras aqui, dessas empresas de seguros. E quando eu saí lá da Funtrack, o potencial dessa empresa era de se tornar o maior cliente da Funtrack. A gente saiu de um estado de consciência zero e partiu aqui para um relacional que o cara falou, meu, obrigado por esse e-mail. Claro que tudo parte de um estudo de persona. A gente entendeu que a nossa persona ela teria essa abertura para a gente conversar com ela dessa forma. Aqui em Bruno, cima só são... uma dúvida rápida dessa Fala. questão do e-mail, cara. Isso aí se fez para quando já estava em contato ou é um e-mail frio? Como é que foi esse caso? Deixa eu lembrar. Eu acho que teve situações em que foi um cold mail, então era uma tentativa de conversão a partir de uma cadência outbound, mas teve alguns que a gente conseguiu algum tipo de relacionamento, mas esfriou, e aí essa foi uma sacada para a gente reaquecer esses caras. Tá, boa, valeu. Acho que já dá para engatar na Naira ali. Então, ela perguntou, então, é importante também personificar a minha empresa no executivo de vendas ou no head de vendas? Depende muito de quem vai ser o contato. O mercado ele acaba tendo uma recepção muito grande para quando a gente sobe as cadeiras, né? Mas nem sempre o head vai estar no dia a dia. Então, se ele tem uma abertura para você, por exemplo, fazer publicações, ser a pessoa que vai entrar e enviar mensagens, eu traria realmente essa cadeira mais de decisão. Agora, nada impede de você desenhar realmente o perfil desse account, desse BDR, de uma forma que ele seja um especialista dentro do que está falando. Eu acho que essa é a sacada mais ideal mesmo, porque se quem está prospectando não é o head, quem vai estar alinhando ali com marketing e vendas é quem vai estar gravando vídeo, é quem vai estar enviando mensagem, é quem está ali no dia a dia no operacional. Então, hoje eu acho que uma das grandes questões também quando a gente está falando sobre prospecção enterprise B2B é trazer um perfil muito júnior, trazer alguém dentro do perfil do LinkedIn escancaradamente focado só em vendas. A tua persona do outro lado, ela está querendo trazer bench com quem é interessante para ela. Nem sempre ela está afim de receber mensagem no LinkedIn para prospecção. E não é isso que a gente quer também, tendo um relacionamento com ela. Não vou falar, e aí, fulano, tudo bem? Tem uma solução aqui que já fez diferença para XYZ. Isso você vai fazer no outbound. Aqui você vai trazer um conteúdo e vai falar: Fala, Gabriel, tudo bem? E ponto. Vai esperar mais um tempo o Gabriel responder. Você viu isso aqui? Não sei o quê. Então, é realmente partir de um nível de customização relacional bem grande. Mas acho que varia, né? Depende do que faz sentido e do acesso também. É muito interessante essa questão, porque olha esse slide aqui, a gente está trazendo uma comparação de quem são as personas dessa marca, né? Que a gente está falando de uma campanha para uma empresa de tecnologia, e toda a campanha ela foi baseada no segmento de atuação dessas personas e em quem são essas personas. Então a gente sai do comportamento padrão e traz que, por exemplo, o Lucas, o Flávio e a Roberta, eles fazem parte da geração X. E a geração X é uma geração que ainda assiste TV, que gosta de rádio, que está assistindo streaming e que gosta de vídeo online. Qual que foi o insight a partir desse estudo? Eu estou partindo do meu ICP
da minha persona, trabalhando marketing e vendas aqui, tá, gente? Não tem isso aqui ser uma demanda de marketing só, não. É realmente entender com o comportamento e passar dessa realidade de tipo quantidade e começar a falar em qualidade. E aí isso deu insight para a gente construir uma campanha que ela é focada em um vídeo com a persona atuando. Então aqui, como a persona era um IT manager, quem está falando na campanha o tempo todo é um IT manager também. E aí a gente traz páginas focadas em conteúdos ricos para cada um dos segmentos. Então esses sim são insights aí para ter de forma prática. E aí esse é um outro exemplo muito legal, que aqui a ideia era prospectar uma empresa do mercado imobiliário, e aí o comportamento dessa campanha no LinkedIn, eu tinha mapeado todo mundo que eu queria conversar nessa empresa. Quem começou a interagir no meu anúncio foram as pessoas que eu tinha mapeado. Quando a gente foi entrar em contato com essa empresa, o nível de consciência dela para minha solução, que era zero, sei lá, 2 meses atrás, estava muito mais evoluído. Eles já sabiam quem era a Funnytrack. Então, todos esses insights são interessantes quando você traz essa camada de consciência e incorpora a camada de outbound, porque se você não tem esse relacional, você passa a ter. Se você já tem, você consegue trazer aqui uma modalidade de cross-sell, por exemplo. Isso é muito legal quando você tem uma solução e quer vender outras para a tua base. Pô, traz realmente a tua persona para conversar com a tua marca e com quem você quer impactar, e depois pergunta para ela o que ela achou do que você está fazendo focado nela. Então, trazer dor que é relevante para essa persona é muito interessante também. E aí, aqui o account profile, né? Essa tabela aqui embaixo é a matriz de mapeamento, então só para ilustrar para vocês que realmente é um trabalho que ele é muito árduo. Hoje, uma das entregas e uma das frentes de negócio da Boi é trazer para o Brasil um software focado em IBM. Então, a gente costuma dizer que é o que o RD foi para o inbound, o Review foi para o outbound, porque uma das maiores dificuldades hoje em dia é entender o comportamento dessas contas. Muita coisa hoje vai estar ou em Power BI ou em Sheets, né, em planilhas. Mas é muito importante você controlar o comportamento das suas contas para você conseguir medir sucesso da tua campanha. Isso vai ficar muito na cabeça de quem está participando dessa play, mas você vai precisar provar valor ou para a diretoria, ou para as outras áreas, ou para esse case que você vai fazer a partir do teu MVP. Então, essa planilha aqui em cima, por exemplo, essa play ela começou a rodar essa semana. E aí a gente começou já a trazer insights e dados sobre o comportamento de cada uma dessas contas. E isso, em um primeiro momento, de uma forma mais manual. Depois a gente vai conseguir trazer uma camada que é entender o comportamento de cada uma dessas contas. Isso é muito interessante na evolução da tua play, porque você precisa entender. Ó, o pessoal do Angelone não converteu em nenhum dos touches de outbound, mas é uma galera que está abrindo nossos e-mails. O que a gente está falando lá no e-mail? A gente está falando sobre tecnologia para o varejo do futuro. Por que você não traz isso para a tua abordagem na tua próxima play, de uma forma geral, ou customiza isso para o Angelone? Então, em alguns momentos, algumas ações elas não serão escaláveis. Mas a ideia é, a partir de algum sucesso com elas, você trazer isso para o macro. Eu acho que esse é um comportamento muito legal também. E aí, eu encerro aqui para a gente trazer agora para as perguntas. Eu sei que em alguns momentos isso acaba sendo mais técnico, mas é a partir disso que a gente vai conseguir trazer essa maturidade aí de MVP para vocês também e entender que realmente vai ser um teste aí no começo e no meio e depois de um tempo que a gente vai ter sucesso com as ações. Bruno, em quanto tempo? Vamos lá. Eu não acredito a gente fazendo nada que envolva a IBM sem menos de 6 meses. Porque se você está partindo de um relacionamento zero e você vai começar a conversar com essa conta, não vai ser do dia para a noite que você vai gerar uma oportunidade mesmo. Então, tem um tempo de maturidade.
É claro que hoje a gente vive uma realidade de tempo e dinheiro faz muito tempo, né? Mas traz sprints, traz mapeamento de 3 em 3 meses, pense em MVP, como eu falei. Não parte do macro, não. Eu acho que essas camadas de customização, elas já são um pontapé inicial, mas antes disso tem essa camada de inteligência, que são esses mapeamentos de contato, de comportamento de persona, que vai ajudar em todas as frentes. Eu acho que isso que é legal. Hoje, a gente conversa muito lá na Boa que, para a gente, o um para muitos é o que as empresas acabam fazendo em inbound. É o que as empresas deveriam fazer, na verdade, quando já tem quais são os segmentos que querem atacar. Porque você joga lá a tua segmentação para o mercado em performance e entende que é a partir do teu ICP que você vai ter realmente um valor para rampagem, não vai ser um cliente que vai dar churn. Então, acho que o ICP também é um pontapé legal. Bom, para as dúvidas aqui, para os questionamentos, já falei Ó, demais também. Tem alguém que quer é, abrir o microfone aí? cara, tem algumas perguntas no chat ali, mas se alguém quiser abrir aí, já manda. Bruno, eu queria, a Luísa que está falando aqui, primeiro eu te parabenizar por esse tempo, né? Foi realmente bem valioso para a gente. E eu tenho algumas questões na realidade, Bom. mas vamos começar. Bom, na empresa hoje, você consegue tocar todos esses 3 pilares, um para muitos, um para poucos e um para um ao mesmo tempo? E a segunda pergunta é, em termos de conteúdo, você, normalmente, nesses touch points que você faz, você tenta ser o máximo consultivo possível ou você coloca algum CTA direcionado para venda ou não, é mais conteúdo, mas não sei se ficou clara assim minha pergunta. É um problema Sim. tentar conversar com esse cara para vender? Mais ou menos por aí, essas duas. Tá. Um para muitos, um para pouco e um para um vai depender do nível de customização que você quer dar para essa campanha. Então, hoje, quando você traz uma cadeira, por exemplo, de part-time para ABM, para uma pessoa que ela é geradora de demanda, e aí dos canais de aquisição, a ideia é ser o ABM, você vai trazer para a mesa, para essa discussão, se você quer conversar com o segmento, com a conta, ou com alguém muito específico, ou com alguma conta muito específica. Então, faz parte do programa, Luísa, muitas vezes, e é o que eu gosto muito de trazer para as estratégias, uma camada de um para muitos, porque lá você vai pegar o cara pelo segmento dele. Depois você traz uma camada mais customizada, falando com dores da marca, da operação e da realidade dele. E no um para um você vai realmente no detalhe. Então, idealmente, eu entendo que num cenário assim muito prático, eu traria as camadas para uma mesma play. Agora, não é sempre que consegue entrar no nível de detalhe. Às vezes realmente faz mais sentido para a empresa. Não, vamos pelo um para muitos aqui para ver como é que funciona. Então, tudo vai do desenho realmente que vai ser elaborado, mas faz parte. O que é mais difícil, por exemplo, é. Vou dar um cenário. Você cuida de um produto, tá? A tua empresa é uma empresa de tecnologia e você tem produtos. A tua unidade de negócio trabalhar com ABM e você atender o ABM do teu produto, do produto da outra pessoa, sabe? Tipo, você incorporar na tua estratégia de ABM vários segmentos ou vários produtos. Aí eu acho que você não consegue trazer um nível de maturidade e de rampagem suficiente para trazer conteúdos que sejam profundos, propriedade para os executivos e para marketing falar. E aí a segunda pergunta era sobre se você pode ir mais conceitual ou se ser comercial já no início é ruim, né? Era mais ou menos isso, né? Isso, sobre o conteúdo, né, dos touch points. Como que Então, você desenha isso? ó, o que a gente parte do racional, né? Hoje, se a gente está falando sobre C-level, sobre executivo, sobre prospecção por LinkedIn, quantas prospecções vocês acabam recebendo por semana, né? E parando para pensar na rotina desse cara.
Se vai de uma forma mais comercial, eu acho que você precisa provar valor muito rápido. Agora, se é o relacional que você está querendo, e aí você vai colocar o comercial dentro de uma cadência, depois de um segundo contato, você pode. Mas a gente tem alguns casos, inclusive com a carteira que a gente atende na Bowie, que a posição é, não, a gente precisa ser um pouco mais agressivo aqui, eu preciso trazer o meu conteúdo comercial desde o início. Só que aí a questão é que você não está gerando rapport nenhum com o teu cliente. Porque qual que é o nível de consciência dele quando você vai trazer uma abordagem comercial? É que você está querendo vender alguma coisa para ele. E aí, quando a gente está falando sobre uma venda consultiva, você está passando pelo relacional. Você está passando por, como esse exemplo que eu trouxe dos executivos sêniores que levavam as carteiras de empresa para empresa. Você está falando de cartão de Natal, sei lá, de mensagem de parabéns, realmente de trazer uma proximidade que ela está muito mais voltada para a proposta de valor que você vai apresentar em um segundo momento do que você já chegando a ser mais comercial. Eu acho que essa é uma virada de chave, inclusive, que serve para o outbound, para o inbound, independente se você está fazendo ABM ou não, tá? Eu acho que iria mais por essa abordagem conceitual mesmo. Bruno, cara, Próxima. é Respondi? só... Respondeu. Nesse primeiro momento, né, que eu estou começando aí a trazer a BM para a empresa, eu e o João, que também está aqui assistindo, é um pouco complicado, porque a gente fica visualizando, querer mostrar resultado também para a empresa, né? Então, acaba que a gente está meio que começando com o mindset um para muitos, para tentar rampar e tentar conseguir mostrar para a empresa que a gente está conversando com algumas enterprises, para num segundo momento trazer mais um para um, sabe? A gente está querendo criar alguma atração para depois conseguir aprofundar mais os relacionamentos. Isso é legal. Assim, o que eu estou falando do relacional, ele passa por você trazer a oportunidade. Mas às vezes, né, Luiz, a oportunidade é você começar a conversar com aquela conta. Porque se você parte de um relacionamento que ele é zero e você começa a conversar e a entender qual que vai ser essa proposta, isso é muito legal. Eu acho que quando a gente está falando exatamente sobre enterprise, passa por isso, né? Que aí você tem ali os SMBs, tem o inbound ali convertendo uns tickets pequenos, e aí você avança numa conta que ela é uma conta-chave interessante. Oh, isso para mim já prova um valor muito bom, assim, é no detalhe realmente que faz diferença, né? Às vezes é um e-mail que é respondido que muda o pipe do Carter, por exemplo. Gabriel, você ia falar alguma coisa? Cara, só ia agradecer a galera aí que a gente já extrapolou um pouquinho do tempo, né? Mas acho que vamos continuar aqui mais um tempinho para responder as dúvidas. Mas quem quiser sair aí tá liberado sem ressentimentos. Até puxando esse gancho aí que a Luísa trouxe, eu acho que acho que é uma questão muito importante. Até o Rafael perguntou no chat ali, né? Como alinhar a expectativa dos sócios, investidores numa estratégia de ABM, né, onde tem pressão por novos fechamentos. Pelo que eu estou lendo no livro, né? Eu estou lendo esse ABM aqui, que acho que é o mais famosinho, né? Eles falam que tipo tem que ser uma estratégia que vem para a empresa inteira, né? Que tem que ser bem aliado entre todo mundo com uma estratégia principal da empresa, assim, né, Bruno? Como é que se enxerga essa pressão por fechamento rápido em ABM? Não, exatamente. Primeiro que a gente precisa partir de champions internos, né, para a gente ter defesa sobre o que está fazendo. Então, vender esse projeto muitas vezes, quando ele não vem, né, tem muito mindset de C-level que acaba trazendo, né, sei lá, nossa, isso aqui pode funcionar para a gente. Aí é mais fácil porque o cara já acredita na realidade. Mas provar valor, realmente, eu acho que é nesse detalhe, assim, de entender aonde que a gente está, aonde a gente quer chegar, o que a gente está fazendo. A gente começou a conversar com essa conta que não tinha relacionamento nenhum, então isso tudo vai começar a provar valor e vai criando esses pequenos cases, sabe? Então, a Phone-Track, ela passou de uma realidade de ser conhecida no mercado automotivo, por exemplo, e querer explorar outros mercados. Foi a partir disso que, na época, a gente começou a fazer a IBM, porque tinha um market share já muito conhecido, mas não conseguia converter outras contas através do inbound. Então, como você vai, se já vem da diretoria
essa questão de que inbound não funciona, de que a gente precisa atacar contas que sejam estratégicas e sejam grandes, um dos caminhos é fazer IBM. Mas aí também precisa ter um pouco de aquela parcimônia, assim, entre não vai acontecer do dia para a noite, mas aos poucos a gente vai ter ganhos nesse projeto. E aí por isso que eu falei, não abandona teus outros canais de aquisição e retenção, porque você precisa ter essa atração aos poucos. Mas eu acho que é realmente defendendo e mostrando realmente o que está fazendo. Na maioria das vezes, quando a gente traz esses conteúdos mais customizados, eu entendo que quando a gente fala a linguagem de quem a gente precisa prospectar, acaba falando a linguagem do C-Level, porque ele se enxerga nessa cadeira. Então é muito legal a gente começar a trazer ações para essa venda interna mesmo do projeto e mostrar, olha aqui, a gente não está falando de uma forma genérica, a gente está trazendo a dor da nossa persona. E aí a consequência disso é o desdobramento da play. Legal. Cara, assim, eu percebi que é um negócio bem mais complexo do que eu imaginava, assim, né? Eu queria que você trouxesse alguns exemplos, tipo, bem práticos de ações, assim. Eu vi um vídeo de uma galera dos Estados Unidos, uma mulher que falou que mandou caixa de iPad para todos os prospects dela ali, vazia. As caixas estavam vazias, e aí era quem agendasse uma reunião ganhava um iPad de fato. Né? Teve um outro exemplo de um amigo meu que descobriu que o decisor ali gosta de tocar bateria. Mandou uma baqueta, alguma coisa assim, com a logo da empresa e tal. Você tem alguns outros exemplos práticos de coisa que dá para fazer assim? O que você já aplicou, você já viu? Nesse IBM lá na Pollux, uma coisa que era muito legal, assim, são dois tipos de projetos, que agora a gente está muito limitado por conta da pandemia, mas eram os eventos relacionais, realmente, de trazer os altos executivos para um café, então a gente chamava na época de café com executivos, e aí estava falando dos diretores de Volkswagen, de BMW, eles se inscreviam nesse evento e era um café que era servido no café da manhã mesmo, na mesa do hotel, nos hotéis 4, 5 estrelas de São Paulo, a gente fez aqui em Curitiba também na época, que trazia conteúdo que era relevante para aquele executivo, mas que a partir do mapeamento que a gente tinha feito nessa matriz, trazia personalidades que eles gostavam de falar. Isso dá para fazer de forma online? Dá para fazer. Então, você montar uma mesa redonda, você convida os caras que você quer e traz alguém interessante para eles falarem. Ou então, essa parte bem prática ali da performance que eu falei, que é trazer esses enxovais, é literalmente você trazer landing pages e anúncios com a marca de quem você está prospectando, e a partir disso você traz uma abordagem outbound. Esse é um outro exemplo. Mas isso que você trouxe, Gabriel, do físico, né, da mala direta. Oi? Acho que saiu do mudo dele. Acho que sim. É muito legal também, Gabriel, de você. O convite desse café com executivos era sempre uma mala direta, assim, muito elaborada, era cara, inclusive, que era enviada para o escritório. Hoje em dia a gente também tem uma limitação para fazer essas questões físicas, porque como é que você vai descobrir o endereço da pessoa, né? Geralmente, a gente tem adotado trazer as questões relacionais depois de um touch zero. Então, se você começou a conversar com aquela conta, se você tem um nível de negociação já, aí sim traz um gatilho de mala direta, né? Tem um case da Syncidia, que é uma empresa que tem uma estrutura de IBM bem evoluída aqui no Brasil, que eles enviaram tickets para um evento que fazia sentido para a persona dela, também para as empresas, com voucher assim, tipo exclusivo para os caras participarem, com um balde de pipoca, uma pipoca de micro-ondas, e a partir disso, depois eles começaram a conversar com a galera. Que mais que tem de case prático? O outro evento que a gente fazia na Pollux também era as pessoas irem até Joinville totalmente subsidiadas pela empresa. Então, também fazia parte desse touch mais relacional.
Mas, como eu falei, a criatividade, essa ação prática ali da plaquinha, a gente ficou uma tarde, eu e o Vitor, gravando ali o vídeo para cada um dos executivos, procurando quais eram os insights que faziam sentido para eles, e aí mandou um e-mail, né, se apropriando também do marketing digital para trazer essas ações, sabe? E aí, acho que esses são exemplos práticos que envolvem aí mídia on e off que faz sentido, né, trazer. Mas acho que é muito legal Legal. testar. Tem um amigo meu que faz podcast também. Ele chama os caras que ele quer prospectar para gravar um podcast. Eu acho interessante, cara. Exatamente. Não, isso que eu falei, de você trazer a persona para que você não conhece, mas que é especialista em algum assunto para falar no seu podcast, para assinar algum artigo. Então, você cria credibilidade através de tipo, pô, mas quem são vocês? A gente já tem aqui um hub de conteúdo, agora a gente quer que você converse com a gente. Funciona muito também. Hoje, uma das ações que são relacionais em um dos bends que eu fiz também de um CRM aqui no Brasil é exatamente esse insight. É trazer quem está prospectando para falar em alguma das verticais de conteúdo. Boa, vamos pro chat ali. Cara, tem a primeira do Fred, que ele perguntou, tem algum dado de como a BM interfere no ciclo de vendas? Quer Sobre explicar melhor aí, o Fredão? tempo, eu consegui encurtar a jornada, que era de 8 meses para 3 meses, para esse primeiro touch de relacionamento, assim, de conversar com todas as contas-alvo. Mas eu não estou agora com um valor exato, assim, de quanto que diminui. Mas eu sei que diminui, eu posso trazer depois esse dado para vocês. Boa, Bruno. A pergunta era bem nesse sentido mesmo, cara, de que você entra ali num ambiente que está já imerso, né, na tua solução, então você tende a correr muito mais rápido ali no fluxo. Então, imagino que deva diminuir bem. E daí, quando você deu aquele dado de conversão, eu fiz a pergunta para ver se você tinha alguma coisa de algum dado mais bem, alguma coisa assim que diminui, mas esse de 8 para 3 já foi, pô, muito legal. Baita resultado, na verdade, né? Então, o fato de você conseguir conversar com uma conta que está no nível de consciência zero e avançar com todas elas, né, nesses 3 primeiros meses foi muito legal, assim, porque não foram com todas que a conta fechou, mas a partir disso a gente começou a trazer inbound para eles, começou a envolver eles em outros eventos, então tudo sempre parte desse relacional, né? Eu acho que isso que é legal também. E a pergunta da Naira ali, eu tenho empresa-alvo, mas tenho dúvidas em quem são as personas para interação. Não sabe Isso quem é vai o cargo, partir. assim? Não entendi. Eu acho que mapeamento de persona aqui na área tem muita metodologia e ferramenta para descobrir isso hoje, mas Legal. precisa estressar um tempo aí em desenhar mesmo, tá? Você vai conseguir tirar insight a partir da base de clientes, mas nem sempre a base de clientes faz parte do teu ICP. Então, é desenhar realmente quem tem a dor, aonde que você está no teu mercado, né? Se você trabalha, por exemplo, com tecnologia, quais são os cargos que a tua empresa impacta dentro dessa operação. Então, tudo parte realmente de um modelo aí para desenhar quem são os decisores e os influenciadores. Legal, obrigada. Pegando o gancho, acho que daria para falar um pouquinho das ferramentas, né? Você chegou a mencionar que passaria alguma coisa depois, mas era interessante a gente saber quais que vale a pena investir mesmo. Sim, eu acho que o CRM que tem uma integração interessante entre a automação, né? Então, por exemplo, o HubSpot, que traz a etapa de marketing e vendas, é muito bom porque ele traz uma visão de conta. Essa é uma questão bem delicada, né? Quando você está falando sobre IBM, você está falando sobre a nível de conta e não a nível de lead. Essa é uma dor, inclusive, que esse software que a Boi está desenvolvendo vai sanar. Mas no pós-meeting aqui, eu vou passar para vocês umas listinhas assim do que cada ferramenta faz aí como e-mail de agradecimento. Mas basicamente hoje é trabalhar com o CRM, uma automação, acho que isso é muito básico. O Sales Navigator do LinkedIn, ele é excelente, ele ajuda muito.
alguma ferramenta para encontrar os contatos. Então, nossa, tem várias. Rocket, Apollo.io, Snowview. Toda semana, basicamente, surge uma nova, né? Porque hoje a gente tem realmente várias questões relacionadas à LGPD e à qualidade desses dados que acaba realmente dificultando você sair de um nível de zero de consciência dessa lista para entender quem que são os contatos realmente. Mas trazer uma ferramenta dessa é interessante. E acho que depois disso, né, trazer matrizes que elas não são tão ferramentais, mas que elas possam você ter controle, né? Então, algum painel em um Power BI, por exemplo, para você entender o comportamento dessas contas. É você trazer alguma ferramenta de monitoramento de vídeo, por exemplo, que consiga mapear, se você está trabalhando com vídeo, o quanto que o teu lead acessou o teu vídeo. Ou então, tem outras ferramentas que conseguem te dar, a partir do IP do teu lead, quem clicou naquele material rico, por exemplo, quantas vezes ele acessou. Então, tudo isso eu vou passar depois para vocês, porque são muitas, né? E acaba sempre tendo alguma nova. Tem outras que são caríssimas, que funcionam muito fora, por exemplo, que trazem insights, né? Então, tem uma ferramenta indiana chamada Bombora, que ela é sensacional, que você consegue, a partir do IP, do perfil da tua persona e da empresa, mapear quais são os assuntos que aqueles IPs estão falando. Então, isso é uma coisa sensacional, porque você vai trazer uma régua de conteúdo, algum material rico, ou a abordagem do teu vendedor, você já vai falar o que eles estão falando. Então, tem muita coisa fora que funciona muito melhor do que aqui no Brasil, por conta dos nossos algoritmos também. Mas fica tranquilo aí que eu vou passar isso depois para vocês. Boa, me passa, daí eu mando no e-mail pelo Simpla lá, fica bem facinho. Manda os slides também. Fechado. Bruno, me surgiu uma dúvida aqui, cara, até pelo comentário que o Lopes fez ali do cara que tocava bateria e tal. Olha que a gente vai pensar numa abordagem bem relacional, a gente está bem no 1 para 1 ali. Você acha que estratégias assim de buscar, tipo, além do LinkedIn, buscar Instagram, buscar Facebook, buscar bastante da vida pessoal do cara ali, acaba podendo render até mais do que uma estratégia, às vezes, bem profissional? Qual que é a tua opinião sobre isso? Assim, você acha que é eficiente? É sempre uma questão, né? Em épocas de LGPD, essa é uma questão mais delicada. Mas depende do nível de profundidade que você quer trazer, sabe, Federico? Eu acho que foi o Federico que fez essa pergunta? Foi. Ah, tá. Eu acho que vale em alguns casos quando o relacional ele é mais descontraído. Eu acho que depende da personalidade da persona. Porque tem pessoas que ficam mais na defensiva, né? Quando tem esse mapeamento, assim, tipo, pode ser que não soe tão interessante, assim, você saber que eu sou vegano, por exemplo, sabe? Assim, tipo, como assim? De onde que você tirou essa informação? A gente acabou de conversar. Ou então não gosta realmente. Tipo, tem perfil de negociação que é estritamente corporativo. Não quero que você avance para o meu Instagram. Tem gente que tem tudo muito bloqueado também, então você não vai conseguir saber. Não assim como o LinkedIn, não é sempre que a pessoa usa nome e sobrenome, então é muito mais complicado. Mas no início, lá na Forentrega, a gente tentou buscar o e-mail pessoal das pessoas. E foi muito difícil mesmo. Mas tudo parte realmente, eu acho que do estilo da persona. Cara, tem uma da Melissa ali no chat, se você tem algum case que conseguiu impactar fora do Brasil também. Deixa eu ler a pergunta certinha. Essas ações impactam o mercado externo também? Já existem case de vocês nesse mercado? Então, eu sei de um case bem legal, que inclusive está rolando agora, do Ebanks, que o mote da campanha era It's a Match, assim, tipo, eles pegaram esse organismo, assim, do Tinder, e aí criaram a campanha em cima dela, né, trazendo a logo da empresa que estava prospectando com a logo do Ebanks, e o que eles estão fazendo agora é justamente para esse produto que eles lançaram, eles unificaram essa semana para tornar o Ebanks conhecido em outras praças, né? Nessa expansão aí Latam e mundo. Então eu sei que tem gente fazendo aí IBM para fora também.
Cara, eu tenho uma dúvida, assim, de ticket médio, né? Porque a gente bate papo aqui, fica animado e tal. Cara, vou fazer a BM amanhã. Mas tem um ticket médio que você vê que é padrão, assim, que vale a pena, que não vale a pena? Eu acho que tudo parte do ponto do que é o ticket mais alto dentro da operação, sabe, Gabriel? Tipo, você tem uma base já que ela é enterprise, qual que é o ranger dela, né? Tipo, qual que é o ticket dessa galera? Quanto que elas custam para quanto que a empresa ganha a partir dela? Se você não tem e você está buscando trazer contas que elas são enterprise, você vai precisar ter alguma inteligência por detrás disso. Agora, se você já tem algumas contas que elas são denominadas como enterprise, acho que você já consegue trazer um espelho aí do esforço que você vai precisar e de qual que é o ticket que está mapeado. Mas, meu, tem operação que, né, é muito relativo, né? Tipo, tem gente que considera Enterprise o que numa outra operação é Medium. Tem gente que acha que Soul é Medium. Tem gente que coloca mais uma etapa depois de Enterprise, que é Corp. Enfim, então, cada operação varia mesmo. Fazer uma continha se vale a pena, né? Exatamente. Mas é isso. Tem mais alguma dúvida, galera? Deixa eu ver aqui. Então, é importante também personificar a minha empresa no executivo de vendas. Ou no... Esse aí exato, já essa a foi gente tinha durante... respondido. Acho que do chat foi tudo, cara. Acho que tem uma ali do Francisco, né? Uma dúvida: se tem É mais de verdade. um produto, as empresas que já foram captadas continuam no meu programa de ABM até eu captar todo share of wallet dele? Dúvidas: mais de um produto, as empresas que já. Sim, eu acho que trazer algum programa específico para vender outros produtos dentro de uma conta que converteu no primeiro momento é interessante. Por isso que dá para trazer ABM para conta, para carteira de clientes, né? Para você fazer para quem já está dentro de casa. Que Do mais? chat já foi, cara. Bom, tem muita gente agradecendo aí, é que a gente estendeu bastante aqui. Aqui foi boa a discussão. Mais uma ali, ó, aqui, né? A gente trabalha muito com clientes que já estão na casa dele. Então, ó, Nossa. que legal que a gente tem alguém da Involves aqui, porque um dos primeiros banks que eu fiz foi quando o Aloysio estava trabalhando lá, e tem uma campanha, acho que é um case também, que é muito interessante, que foi literalmente personificado, né, com o executivo-chave, e aí trouxe o produto. Então, a landing page, o anúncio trazia o produto da marca para ter uma identificação direta. Foi bem legal, assim, acho que trouxe uma personificação muito massa. Oi, isso, Bruno. Oi, tudo bem, gente? Sou a Sáraga. E foi isso, a gente foi um dos nossos primeiros cases da Involves, mas desde lá a gente já trabalhou bastante, assim, com bastante personalização, e também agora atacando bastante o mercado Latam com a IBM, tá? É um desafio bem grande, mas tá bem bacana. Porque daí você parte realmente de um nível de consciência que ele é totalmente nulo, né? Você vai o tempo todo tentar firmar a marca. E é muito legal, né? Porque daí você está trabalhando no relacional puro. Bom, gente, acho que É isso, né? Bruno, cara, se tiver mais brigadão. alguma dúvida aí, acho que não, Brigadão né? por ter compartilhado o teu conhecimento, teu tempo aí também. Obrigado pela galera que compareceu. O Bruno vai ganhar uma camiseta aí por ter compartilhado o conteúdo dele com a gente. Quem quiser dar uma olhadinha nas nossas camisetas, mandei o link aqui no chat. E é isso aí, galera. Qualquer coisa, adiciona o Bruno lá no LinkedIn, me adiciona, segue a gente no Instagram e tal. E é isso. Um abraço, boa noite, galera. Sim, obrigado demais aí pelo convite, pelo tempo de vocês aí, gente. Boa noite aí. E dúvidas, estou à disposição também para a gente conversar. Valeu, Bruno. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, boa noite, tchau, tchau.